Um dos temas de análise mais extraordinários das Escrituras Sagradas é a encarnação de Jesus, nosso Redentor. Como alguém poderia transpor a lacuna intransponível entre o trono do universo e uma morte humilhante na cruz? É geralmente aceito na maior parte da teologia cristã que Jesus é Deus. Mas qual é a relevância disso para a nossa vida? Estamos no final do primeiro século, provavelmente entre os anos 95 e 100 depois de Cristo. Todos os apóstolos tinham falecido, exceto João. Ele já havia escrito o livro do Apocalipse em Patmos, já havia sofrido martírio sob o domínio romano, mas sem perder a vida. Agora, desfrutando de um pouco de paz no ocaso de sua existência, residindo em Éfeso, João estava preocupado com as heresias teológicas que começavam a infiltrar-se na igreja, como o gnosticismo, que deturpava a compreensão da natureza de Cristo. Por isso, João iniciou seu livro com palavras poeticamente calculadas para transmitir o verdadeiro conceito de quem era Jesus. No princípio era o Verbo. Normalmente entendemos o princípio como o começo de algo na linha do tempo. João faz referência a Gênesis capítulo 1, versículo 1, para definir o princípio como o começo de tudo que foi criado no universo. Isso implica que o tempo e o espaço em que vivemos também foram criados por Deus. Da mesma forma, nosso planeta e tudo que nele existe, incluindo a raça humana, não existiam antes de serem criados. Aliás, na criação da Terra, os últimos seres a serem criados foram Adão e Eva. Mas o termo princípio transcende a noção temporal. Se Jesus não existisse, nada existiria. É por meio de seu poder que as coisas foram criadas e é por seu poder que continuam a existir. Seu poder mantém a existência dos elementos do universo em um nível subatômico. Portanto, Jesus é o princípio da criação, mantendo sua existência. Agora, por que lemos verbo na versão Almeida Revista Atualizada, quando no original grego o termo logos significa palavra? João Ferreira de Almeida foi muito acertado em sua tradução. Por definição, verbo é uma palavra que denota ação, algo dinâmico, ou seja, o oposto de algo estático. Por exemplo, eu faço é uma frase que denota ação. No entanto, diferente de nossas palavras, que simplesmente expressam ideias de forma sonora, o logos possui um princípio de ação intrínseco. Quando o logos é proferido, as coisas acontecem pelo próprio poder do logos. Em outras palavras, se eu disser a uma lâmpada, acenda, ela não se acenderá apenas porque eu falei, a menos que eu acione o interruptor. Mas quando Deus disse, haja luz, a luz passou a existir pelo poder do logos, da palavra, do verbo, e tudo mais se fez. Jesus é o Verbo, a palavra viva de Deus. Isso significa que a palavra pode assumir uma natureza pessoal. É por isso que João afirma: todas as coisas foram feitas por meio dele. Por meio de Jesus, Deus criou o universo. Sem Jesus, a palavra de Deus, nada do que foi feito poderia existir. Desde antes do princípio, Jesus já existia. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus é tão divino quanto Deus, tão eterno quanto Deus, tão poderoso quanto Deus, e intimamente ligado a Deus. Portanto, podemos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Desde o princípio, as três entidades divinas estão intimamente ligadas por um laço que não podemos compreender na sua totalidade e profundidade,
mas é certo que trabalharam juntas na criação. A vida estava nele. Esse é outro ponto que define a palavra de Deus como um ser vivo e dinâmico. Se Jesus é o princípio da criação, vivemos porque cada milissegundo de vida é um presente dele para nós. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus soprou o fôlego de vida em Adão no Éden. Esse é o mesmo dom de vida que Jesus dá aos seres humanos e animais, como nos mostra a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19. Quando alguém morre, este dom, ou seja, este fôlego de vida, retorna para Deus, para Jesus, que o concedeu. E a vida era a luz dos homens. Em seu imenso amor, Deus se revelou a nós por meio da palavra. Ele revelou a grandeza e a profundidade de seu amor por meio de Jesus, iluminando nossa mente e nossa vida pecaminosa por meio de sua revelação. Deus já se revelava na natureza, nos pensamentos, por meio da oração e das Escrituras, mas agora Jesus foi a máxima revelação de Deus. João Batista era primo de Jesus, nascido aproximadamente 6 meses antes do Mestre. Ele foi escolhido para profetizar, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Preparando o caminho do Senhor. Portanto, não houve profeta maior no mundo. João não testemunhava de si mesmo, mas de Jesus, preparando o caminho para que aqueles que ouvissem recebessem a luz do mundo e compreendessem Jesus quando ele aparecesse. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, era Jesus. No entanto, embora todos tenham sido iluminados pela luz de Cristo, a grande maioria rejeitou a luz para viver nas trevas, onde seus pecados não os incomodam. Preferiram rejeitar a Deus e sua salvação. Por isso, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. O universo, bem como a terra e todos os seres criados, pertencem a Deus por direito, pois Ele é nosso Criador e mantenedor. No entanto, por sermos seres pensantes, Deus respeita a nossa liberdade de escolha de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se não quisermos pertencer ao dono, temos essa liberdade, mas chegará o dia em que seremos finalmente alienados da vida, destruídos para sempre, condenados ao lago de fogo, como nos mostra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Os seus não o receberam. Aqui, João está inicialmente falando sobre o povo judeu, descendente de Abraão. Jesus foi perseguido pelos próprios líderes do povo. Os sacerdotes, escribas e fariseus eram responsáveis por direcionar a mente de cada judeu para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, eles deturparam o significado do reino de Deus. O Messias não seria um libertador nacional ou um comandante militar. Ele viria para estabelecer o reino dos céus no coração do homem, preparando-o para ascender ao céu quando ele retornasse. Por isso, Jesus foi rejeitado pelos líderes judaicos e por grande parte do povo. Além disso, aqueles que o não receberam também incluem aqueles que, ao longo da história, o rejeitaram ou distorceram seus ensinamentos, inclusive em nossa geração. No entanto, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Caro ouvinte da palavra de Deus, a noção de que todos são filhos de Deus está equivocada. Podemos todos ser criados por Deus, mas como pecadores, não somos todos filhos de Deus.
João deixa claro no versículo 12 e 13 que aqueles que recebem a Jesus e creem nele como seu Salvador e Rei são feitos filhos de Deus, seja judeu ou gentil. Isso vai além dos laços sanguíneos, é uma questão de fé e obediência aos seus mandamentos. Existem dois tipos de fé. O primeiro é simplesmente admitir que Jesus existe e é o Criador e Salvador do mundo. É até mesmo concordar com os princípios da lei e da religião. Se cremos assim, não estamos 1 milímetro acima das convicções que até mesmo o diabo tem. O segundo é adicionar a tudo isso o amor, a submissão e a confiança em um relacionamento pessoal com Deus. A verdadeira fé é buscar conhecê-lo e segui-lo, fazendo dele o seu maior tesouro. É crer que, mesmo que o milagre não aconteça, o seu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. É se apropriar das suas promessas, mesmo que você não as alcance agora. Fé é permanecer firme, mesmo que isso leve você à vergonha e à morte. É esse tipo de fé que conduz à vida eterna. E o Verbo se fez carne. João descreve de forma simples, mas impressionante, o mistério da encarnação. A palavra de Deus, divina por natureza, tornou-se tão humana quanto nós ao encarnar em uma única célula fecundada dentro do útero de uma jovem na vila interiorana da Galileia. Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem. No entanto, ele voluntariamente ocultou sua natureza divina ilimitada dentro do invólucro humano limitado. Jesus assumiu a essência da natureza humana, como nos mostra a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesus habitou entre nós. O termo grego, traduzido como habitou, tem o sentido de montar uma tenda, construir um tabernáculo. Da mesma forma que Deus tinha a vontade de habitar no meio de Israel, por meio do santuário israelita, Jesus viveu e morou no meio de nós, sendo um de nós. Jesus identificou-se com nossas lutas e experimentou nossas alegrias. Jesus viveu nossa vida em todos os aspectos, desde a infância até a idade adulta, e por fim, como homem e Deus, assumiu sobre si nossa culpa, morrendo nossa morte pendurado em uma cruz. Embora Jesus tenha vivido aqui na terra de forma tão humana quanto nós, há um aspecto fundamental que diferenciava sua natureza humana da nossa. Jesus não era pecador. Nós somos pecadores por natureza. Nossa natureza nos impulsiona a praticar o mal, e esse impulso é usado por Satanás para nos derrubar. Jesus não estava sujeito à lei do pecado e, portanto, o pecado era repulsivo para ele. Jesus foi enviado por Deus em semelhança de carne pecaminosa. Ser semelhante ao pecador não é ser igual ao pecador. Jesus era tão humano quanto Adão antes de pecar. Embora carregasse as marcas de um mundo castigado pelo pecado, ou seja, ele sentia cansaço, fome, sede, sono, tristeza e solidão, como qualquer um de nós. Jesus não tinha a tendência de fazer o mal que nós temos. Como seres alienados, nós queremos fazer o bem, mas nosso corpo nos impulsiona a fazer o mal, como nos mostra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 24. Jesus, não sendo pecador, tinha mérito para nos libertar da lei do pecado por meio da justificação. Por isso, Jesus era cheio de graça e de verdade. A graça é o poder de Deus para salvar o pecador e livrá-lo dos enganos de Satanás. É por meio deste poder que somos justificados e podemos participar dos atributos da natureza divina.
É assim que sua glória se manifesta em nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você se lembra que, em Êxodo capítulo 33 e versículo 18, Moisés pediu para ver a glória de Deus no Sinai? Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Amigo, a glória de Deus é muito mais do que o seu brilho, autoridade e poder. A glória de Deus é a manifestação de sua bondade. Deus teve misericórdia e se compadeceu de toda a humanidade. E pela primeira vez, a humanidade pecadora pôde ver a Deus face a face. Compare João capítulo 1, versículo 14, com Êxodo capítulo 33, versículos do 19 ao 23. Jesus mostrou sua glória em toda a plenitude, ajudando o triste, curando o doente, pregando a verdade e vivendo para amar até mesmo o inimigo. A maior manifestação da glória de Deus foi quando o vimos pendurado, nu e ensanguentado na cruz. Moisés viu Jesus pelas costas, João viu Jesus face a face e ouviu da sua boca as palavras da vida. Que privilégio, tanto para Moisés quanto para João. Nós também podemos ver a Jesus face a face, quando aceitamos a graça diariamente. Podemos vê-lo pela fé agora, para um dia vê-lo face a face quando ele voltar. Ao ver Jesus, seja pessoalmente ou pelas palavras do Evangelho, podemos contemplar sua glória, a bondade de Deus. Quando amamos nossos irmãos, mesmo que eles sejam nossos inimigos, e oramos por eles, estamos vendo a Deus. Deus é amor. E quando o seu amor é praticado em nossa vida, nos tornamos verdadeiramente seus filhos. 1 João, capítulo 4, versículos do 7 ao 10. Sabe o que é maravilhoso? É que apesar de Deus se preocupar com todo o universo, Ele conhece você, amigo ouvinte, tão intimamente que sabe até mesmo seus pensamentos e quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Dizer que todo mundo é especial poderia parecer que ninguém é. No entanto, isso não é verdade para Deus. Deus é onisciente e onipotente. Ele conhece seu coração e ouve você como se ninguém mais existisse no universo. Você pode confiar, mesmo que se sinta terrivelmente só. Saiba pela fé que Ele está com você, até mesmo no vale da sombra da morte. Amigo, não há amor maior do que este, de alguém dar a sua vida por seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. O abismo intransponível entre o nosso mundo mortal e o trono da glória agora tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Portanto, mesmo que não encontre a resposta que deseja às suas orações, mesmo que a doença e a dor não o deixem, mesmo que a morte chegue até você, não perca a fé. O próprio Jesus, o Verbo de Deus, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Amigo, creia, você não está só, nem esquecido. Se Jesus cumpriu sua palavra ao morrer por nós, acredite, Ele virá para a grande festa e estaremos unidos a Ele pelos laços da santidade para todo sempre. Amém.